Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Vamos pegar 4 textos bíblicos que, à primeira vista, não tem nada a ver um com o outro, e vamos costurar todos eles para contar uma única história. Uma jornada para dentro. Essa é a nossa grande pergunta. E parece um quebra-cabeça, né? Tipo, como é que uma cerimônia gigantesca nacional pode ter alguma ligação com o jeito que a gente simplesmente enxerga o mundo? Pois é, vamos mergulhar nisso e ver onde essa conexão aparece. A nossa jornada começa, então, no nível mais amplo, mais externo possível, nas ações de um rei para restaurar a fé de uma nação inteira. A gente está lá em 2 Crônicas, capítulo 29. O rei Ezequias assume o trono e o que ele encontra? Um cenário de abandono espiritual total. Imagina só, o centro da vida religiosa do povo estava literalmente de portas fechadas. A conexão com o sagrado tinha sido cortada. A reação de Ezequias é, imediata e super metódica. Ele não fica só no discurso, ele parte para a ação. Primeiro, abre as portas. Depois, ele prepara as pessoas que vão conduzir o culto. Aí ele limpa todo o espaço físico. E, finalmente, ele traz o culto de volta à vida. É uma restauração completa, sabe? De fora para dentro. E esse ponto é crucial, viu? Não foi um ato de fé particular, escondido. Foi um evento nacional, feito para todo mundo ver, para realinhar um povo inteiro. É o nosso ponto de partida em grande escala. E só para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, na oferta pelo pecado foram sacrificados 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros. 370 animais. Isso não é uma cerimônia de cantinho de igreja, né? É uma declaração gigantesca em nome da nação toda. E é aqui que a gente faz a nossa primeira virada. A cerimônia acabou, as multidões foram para casa. E aí? Como é que essa fé funciona no dia a dia, quando vizinhos que pensam diferente precisam conviver? Agora, a gente dá um zoom. Saímos da escala da nação e entramos na dinâmica bem mais complicada da vida em comunidade, com todas as suas tensões e debates. O texto de Romanos 14 fala exatamente sobre isso. Pessoas sinceras, da mesma comunidade, discutindo sobre o que é certo e errado em coisas do dia a dia, como o que se pode ou não comer. A escala diminuiu, mas olha, a complexidade só aumentou. E o interessante aqui é que o texto mostra as duas posições como sendo sinceras. Ninguém ali é o vilão. Uma pessoa, por pura convicção, se sente livre para comer de tudo, a outra, com uma convicção igualmente forte, prefere se restringir. O problema, então, não é a prática em si, mas como a comunidade vai lidar com essa diferença. E aqui está a solução que o texto propõe. O foco muda de quem tem razão para o que vai trazer paz e ajudar o outro a crescer. A prioridade deixa de ser ganhar o debate e passa a ser construir a comunidade. A ação externa, tipo comer ou não comer, vira secundária perto da atitude interna de buscar a paz. Essa pergunta leva a gente para um nível ainda mais fundo. Se o que a gente come não é o mais importante, então, o que é? Isso nos força a olhar para além das regras da comunidade e a buscar um padrão mais essencial, mais interior. E é assim que a gente chega na terceira etapa da nossa jornada, o coração. Deixamos para trás as ações públicas e os debates comunitários para perguntar o que qualifica alguém por dentro. O Salmo 24 faz essa pergunta que é super profunda e atemporal. Não é sobre rituais, não é sobre regras de comida. É uma pergunta sobre a essência de quem pode de verdade se aproximar do sagrado. E a resposta é totalmente interna. Mãos limpas, ou seja, integridade nas ações, um coração puro, quer dizer pureza nas motivações, a lealdade, a verdade, tudo vem de dentro. O ponto central é esse. A qualificação não está no que a gente faz em público, mas em quem a gente é por dentro. E isso resume perfeitamente a nossa progressão. A gente começou com a limpeza de um templo, passou pelos debates sobre comida e agora chegamos na pureza do coração. A jornada está levando a gente cada vez mais fundo. E essa é a nossa última transição. Se o objetivo é ter um coração puro, qual é a ferramenta número 1 que a gente usa para moldar nosso mundo interior? O que vem antes mesmo da intenção de ser puro. Chegamos ao ponto final, ao ponto mais fundamental da nossa jornada, a própria origem da nossa capacidade de entender o mundo. Pensa bem, antes de ter um coração puro ou mãos limpas, a gente precisa conseguir perceber o que é pureza e o que é integridade. Tudo começa com a nossa capacidade de ver e de ouvir direito. Esse provérbio tão curtinho condensa o destino final da nossa busca.
É uma afirmação simples, mas com uma profundidade, nossa, gigantesca. Ele aponta para a origem da nossa percepção. A implicação disso é muito poderosa. A verdadeira percepção não seria só uma função biológica. A capacidade de ver o que é certo, de ouvir a verdade, é mostrada aqui como algo criado, como um dom. É a base onde toda a vida interior é construída. Então vamos amarrar as pontas dessa jornada. A gente começou lá na renovação pública, em 2 Crônicas, depois afunilou para a harmonia da comunidade, em Romanos, mergulhou na integridade de cada um, no Salmo 24, e, por fim, chegamos na base de tudo, a nossa percepção, lá em Provérbios. Fica claro como a grande narrativa se move, né? Progressivamente do que é externo para o que é interno, do que é visível para o que é invisível, da ação coletiva para a fonte da consciência individual. E a gente termina com essa reflexão. Se o jeito como percebemos a realidade não é só um acidente biológico, mas algo feito com intenção, o que isso significa para tudo que a gente vê e ouve todos os dias? Fica aí a pergunta para a gente pensar.